em um ambiente diferente, através de uma palavra diferente. Nós estamos aqui num cenário diferente hoje, né? Estamos vivendo um tempo aqui de lazer, de aproveitamento dos dias que Deus nos deu. E não posso deixar a parte, porque essa palavra ela é diária. E eu sei que você vai receber agora, Miriam, uma porção da parte de Deus. O vídeo de hoje, ele tá diferente por quê? Por que eu coloco esse vídeo como um divisor de água, Suzy? Porque é o seguinte, esse vídeo vai mexer com a tua estrutura espiritual. Esse vídeo vai mexer com a tua fé. Para você que não me conhece, eu me chamo Leonardo Souza e aqui nós não falamos sobre religião, nós não falamos sobre igreja, nós falamos da palavra de Deus, daquilo que Ele deixou como testamento, daquilo que Ele deixou escriturado, inclusive, para que nós continuemos com essa bênção, né, outorgada, né? Então, quando Deus permite e realiza isso, quando a nossa bênção ela está outorgada, ela é nossa, ela está validada, né? Então, até que os dias sejam consumidos, nós temos a possibilidade, Lohane, que bom que você está aqui com a gente, de termos a nossa fé acrescida. E o episódio de hoje nós damos uma pausa na nossa série de Gideão para nós falarmos de algo sensacional, que é o quê? O mundo espiritual. É o romper da fé. Vai avançar, você vai conseguir continuar avançando, você vai crescer, só que você precisa fazer um detalhe muito importante. Ter sede, você tem que ter vontade, você tem que querer. Quando você dá um pé, Deus coloca o chão, é assim que funcionou, é assim que funciona, é assim que vai funcionar. Independente do que eu acho, independente daquilo que eu quero que seja, já está estabelecido. E hoje nós leremos o Salmo de número 42, que diz o seguinte, né? É um poema, no caso, dos filhos de Corá. Ele diz o seguinte: como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia minha alma. E olha que interessante, aqui tem um ponto interessante. Esse poema, ele narra exatamente a existência desse quadro, né? Que é o momento de intimidade com Deus. Então, para aqueles que desejam crescer e romper em fé, precisam ter intimidade com Deus. Léo, como é ter intimidade com Deus? Você tem que ter sede de Deus. Você tem que ter vontade de Deus, que é exatamente o que você está fazendo aqui agora. Você não está nesse vídeo à toa. Você não está aqui apenas de passagem. Você está aqui porque você tem um posicionamento, Fabiana. Lina, é através desse vídeo, através dessa palavra, desse seu posicionamento, dessa tua sede de Deus, que a sua vida ela é transformada, que a sua vida ela é modificada. Por quê? Porque é exatamente através da palavra que nós lemos. Não é daquilo que nós estamos criando, é daquilo que já nos foi entregue. E a palavra de Deus, ela é fiel e completa para continuar sobre a sua vida. E aí o poema continua dizendo: a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo, né? Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Ou seja, a vontade deles é tão grande aqui de ter intimidade com Deus, que eles querem ter Deus por completo, Dai. Eles querem buscar a Deus por completo, eles querem ter Deus face a face, eles têm vontade de Deus. Eu não estou falando de vontade de você sentar numa cadeira de um tabernáculo, né, de uma determinada igreja, de uma determinada religião, e ficar esperando. Não, não é isso. Não é isso. Não é para você ficar parado, não é para você ficar aí, ó, rastejando. Claro que não. É para você que tem sede de Deus e que vai romper. Entende? Então, olha que interessante, só para que você entenda. Eles continuam dizendo no poema: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, porquanto me questionam o tempo todo: onde está o teu Deus? E o que mais me deixa aqui curioso é entender exatamente o poder de uma lágrima. O poder de um choro muda a tua vida. O poder de uma lágrima muda a tua trajetória. Presta atenção no que o texto narra. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Às vezes você está pensando coisas erradas porque está chorando, mas são as tuas lágrimas que estão te permanecendo de pé. São as tuas lágrimas que estão te permanecendo neste lugar. São suas lágrimas que estão molhando ali para que regue a tua fé, né? Tá sendo regada ali para que brote a tua fé. Então é na lágrima que a vitória vem. É na lágrima que a conquista chega. É na lágrima que a sua vida é transformada.
Porque na lágrima, Michelane, você lava a sua alma, você se limpa. Chega a um ponto da sua lágrima que você só consegue encontrar, não é um lenço para enxugar a lágrima, é a presença de Deus. Então é exatamente. E o pior de tudo aqui é que eles estão falando assim, olha Deus, estão zombando de mim. Estão começando a atacar o seu nome porque eles acham que só porque eu acredito em ti, só porque eu desejo ao Senhor, a minha vida tem que ser em tese perfeita. A minha vida em tese não pode ter problema nenhum, não é mesmo, Rô? Não pode. Então presta atenção que na tua lágrima tem uma semeadura. Na tua lágrima tem uma semeadura. Vão apontar o seu Deus contra você mesmo, é normal. Ué, acontece isso há milênios, vai continuar acontecendo até que os dias sejam consumidos. Vão olhar para você e falar assim, ué, você não acredita em Deus? Por que você está passando por isso? Porque o pai que ama, o pai educa. O pai, ele está no processo, ele está no caminho. O pai, um pai verdadeiro que ama o seu filho, né? Ele não tira o seu filho da prova. Ele está com o seu filho na prova, é totalmente diferente. Estar com Deus não significa não ter problemas. Estar com Deus não significa ter dias difíceis. Só que é nessa lágrima, para aqueles que estão em Deus, para aqueles que estão com Deus. Eu não estou falando daqueles que estão batendo ponto em carteirinha de igreja, não estou falando nada disso, a palavra também não fala nada disso. E aí eles continuam respondendo, né? Porque perguntaram, ué, cadê teu Deus? E eles respondem, recordo-me dessas ocasiões e dentro de mim se derrama a alma em profundo pranto de como caminhava eu junto à multidão, conduzindo-os em procissão rumo à casa de Deus, com cantos de júbilo e louvor entre a multidão que festejava. Então olha só, dentro dele se derrama uma lágrima. Só que, presta atenção, na presença de Deus, intimidade com Deus, essa lágrima é transformada em louvor. Essa lágrima, esse choro é transformado em vitória. Essa lágrima, esse choro, eles não são mais dores junto com Deus. Claro que não. É a partir desse momento que acontece o quê? Uma transformação, Darlene. Ó, o pessoal de São Luís, Deus abençoe grandemente, viu? Continuando. E aí eles continuam, porque está abatida assim, ó minha alma? Porque te angustias dentro de mim? E aí ele fala uma coisa que é muito interessante. E aqui vai mudar a tua trajetória espiritual, vai mudar o teu relacionamento com Deus. Deposita toda a tua confiança em Deus. Toda a tua confiança. Não é metade da tua confiança. Às vezes, você tem vivido planos que estão te gerando mais dor de cabeça do que deveriam. Por quê? Porque a tua dependência não está em Deus, e sim na solução desse problema. É nesse momento que tua fé transforma. Porque uma fé madura, Edna, que bom que você está aqui com a gente. Uma fé madura, a esperança está em Deus. Não está no carro, não está no dinheiro, não está no saldo bancário, não está no contato, né? Hoje nos dias atuais, nós temos a questão do network, né? Da rede de relacionamentos. Então, a nossa confiança está em quem? Está em Deus. Ainda que haja sol, ainda que haja chuva, ainda que haja o vento, ainda que haja tempestade, a nossa confiança tem que estar exatamente em Deus. Eu não estou falando que você não vai passar pela tribulação, você vai passar pela tribulação, a palavra de Deus garante que você passa pela tribulação. Presta atenção, você passa por ela, você não permanece. Quando você passa pela tribulação, Marina, é exatamente isso que você precisa entender, que Deus está contigo durante o processo. Essa é a diferença. Não é porque eu falo sobre o Senhor, não é porque você crê em Deus também, que você não terá desafio, que você não terá tribulações. Contudo, tem de bom ânimo. Nós somos mais que vencedores, porque nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Essa é a nossa palavra de esperança. Presta atenção, esperança é você crer naquilo que ainda não existe. Não existe diante dos teus olhos. Então, acreditar em Deus é realmente... Deus pode não estar fisicamente diante dos teus olhos, mas ainda assim é você crer. Ainda assim é você levantar. Então, nós esperamos em quem? Em Deus. A nossa confiança fica em quem? Em Deus.
Eu não posso mais ficar confiando só no dia 5, no quinto dia útil, que cai o pagamento. Eu não posso só ficar confiando e sendo alegre quando a fatura do cartão está paga, quando o aluguel está pago, quando o carro está impecável. Eu não posso agir dessa forma. Agindo dessa forma, nós não avançamos na vida espiritual. É impossível. Independente do que eu acho, independente de qualquer coisa, aquilo que está estabelecido já é realizado. Isso sim muda nosso cenário. E o mais interessante é o seguinte, depois que ele fala assim, ó, deposita toda a sua confiança e esperança em Deus, porque a alma está angustiada. Ainda que você esteja com a alma angustiada, ainda que você esteja com a alma abatida, ainda que você esteja com a alma amargurada, ainda que você esteja com uma alma cheia de dor. Eu sei que esse cenário muda, não há mal que dure para sempre, não é o que eu acho, é o que acontece. E a ciência prova isso. Vai ter tempos na sua vida que você vai ganhar mais dinheiro, Matilde. Vai ter momentos na vida que você vai ganhar menos dinheiro, é normal. São fases, são oscilações. Vai ter momentos que você vai gastar mais, como vai ter momentos que você vai gastar menos. Isso faz parte da vida de todos. De absolutamente todos. Ainda assim, a confiança está onde? A confiança está no nosso Deus. Você quer romper no mundo espiritual? Você vai ter que confiar em Deus. Você vai ter... Léo, mas eu estou sendo perseguido, eu estou sendo perseguida. Você precisa confiar em Deus. A sua confiança e sua segurança precisam estar no Senhor. Léo, o que eu tenho que fazer? Vai orar, vai louvar, porque diante de Deus não dá para a gente não se alegrar. Não é mesmo, Benedito? Olha só que interessante. Pois ainda eu louvarei por seu livramento, ou seja, tem livramento de Deus para a tua casa. É na ida do teu trabalho que Deus te livra, é no retorno do teu trabalho que Deus te protege. É enquanto você fica na sua casa com a tua família que Deus te garante. A palavra de Deus diz que até o final dos séculos não faltará na tua mesa a comida, o alimento necessário. Vai ter momentos que você vai ter uma mesa linda e maravilhosa, aquele banquete sensacional, como vão ter momentos que vão ser um pouco mais humildes, mais simples. Mas o seu coração não tem que estar na fartura da mesa, o seu coração tem que estar na provisão que Deus enviou sobre o seu lar. Então é através disso que nós avançamos. Então ainda que o mundo... Gente, eu vou falar uma coisa muito categórica para vocês. Se vocês estão esperando viver num mundo de justiça, esquece. Nós estamos num mundo que é cheio de pecado, cheio de tribulação. Quem deveria nos proteger estão nos matando, estão passando a perna na gente. Então se você está esperando justiça desse mundo, eu preciso te dar um conselho. Você precisa sair disso. Porque senão você vai sofrer a vida inteira. Você vai ficar amargurado, você vai ficar amargurada. Nessa vida não existe justiça. Esquece, isso vai acabar. A nossa justiça é em quem? Em Deus. É nele que nós encontramos refúgio. É nele que nós encontramos ali o Consolador. É apenas nele. Não dá, infelizmente. Quantas sentenças na justiça acabaram punindo pessoas inocentes? Por isso que a nossa confiança tem que estar aonde? Em Deus. Ainda que eu tenha sido punido por um crime que eu não cometi, a minha confiança é em Deus, porque Ele é que me honrará, Ele é que me protegerá, Ele é que me sustentará. Então, quando os dias difíceis vierem, e o salmista aqui, a família de Corá foi muito categórica, porque está tão abatida a minha alma? Às vezes você está desanimado para levantar da cama, às vezes você está triste, você está sem motivação, você está com medo, o mundo vai te engolir. Contudo, o Espírito do Senhor que testifica em nós diz: deposita toda a sua confiança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Se eu ainda o louvarei, significa que nós estamos aqui no ritmo da canção do Senhor, porque vai chegar, aquela parte da música onde entoaremos um cântico de alegria, não é mesmo? Então é exatamente neste momento que é tudo transformado. Pois o Senhor é meu Salvador. O Senhor é quem me salvou. Então, se Ele me salvou, é Ele quem tem que cumprir com a palavra dEle, não eu. Nosso maior problema é quando nós queremos fazer o papel de Deus. E não é da nossa capacidade, da nossa alçada fazer aquilo que provém da parte de Deus. Nós temos que fazer o quê? O natural. A nossa parte.
É exatamente isso, nós temos que fazer exatamente isso, a nossa parte. E é através desse momento que nós avançamos. Continuando o Salmo. Diz assim: ó meu Deus, esmurecida está a minha alma, por isso em ti eu fixo meu pensamento desde a terra do Jordão, né, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Do abismo as águas chamam torrentes no troar de suas cataratas, e todos os vagalhões se precipitaram sobre mim. Ou seja, ainda que o mundo esteja caindo sobre você, ainda que os seus pensamentos estejam encobrindo você, existe esperança para aqueles que confiam em Deus. Isso aqui é tremendo demais. Isso aqui é sensacional. Por isso que esse salmo é um salmo de divisão para a tua vida. Não dá para a gente ler esse salmo e não entender o que acontece na vida. Se você está acreditando nessa vida que estão postando na internet, deixa eu te falar uma coisa, tem gente viajando agora que vai ser depois executada por um agiota porque não pagou a dívida com a agiota. E aí você fica acreditando numa vida perfeita. É neste plano aqui que nós estamos, não existe vida perfeita. Agora, nós temos esperança em quem? Nós temos esperança em Deus. Então, é exatamente isso. Esse mundo, ele traz aflições, sim, infelizmente. As aflições não são causadas por Deus. As aflições são causadas pelo homem, pela humanidade. É totalmente diferente. Agora, o que me deixa feliz, o que me deixa em paz é o quê? Que eu tenho um escape. A tua casa tem um escape, a tua família tem um escape. Você tem, com Deus, Renilda, Salmo 42. Então, Edilane, com Deus você tem uma porta. Com Deus você tem uma porta. Léo, mas eu tô no deserto. Vai vir um rio. Léo, mas está frio. Vai vir a coluna de fogo. Porque desde que se criou esse mundo, desde que Deus criou, né? Deus sempre tem um escape. Em todo o tempo Deus tem um escape. Agora, por que eu falo que esse salmo é um divisor na sua vida espiritual e na sua intimidade com Deus? Porque aqui ele diz, assim como a corça anseia pelas águas, assim eu anseio por ti, ou seja, eu espero por ti, eu quero o Senhor. Aqui Deus não está obrigando ninguém a nada. Deus não faz a nós como uma marionete. Isso não existe. Eu estou até empolgado de trazer essa palavra, porque essa palavra ela é muito viva e eficaz para aqueles que acreditam. A palavra diz que o Senhor nos livrará. A palavra de Deus ela é categórica em não excluir quem deseja a presença de Deus. Léo, mas eu não vou na igreja. Léo, mas eu talvez nem orei hoje. Léo, mas eu tô cheio de pecado, eu tô cheio de falha. Léo, mas eu tô fazendo isso, Léo, mas eu tô fazendo aquilo. Duda, isso perante ao Senhor é transformado e você precisa entender que na presença de Deus estamos livres. Sabe por quê? Ainda que venha um homem, e quando eu falo homem, humanidade, tá? Homem, significado natural da raiz da palavra, humanidade. Ainda que venha um homem me atacar, ainda que venha o homem contra a minha vida, ainda que eu seja injustiçado, aqueles que plantam com lágrima, colhem sorriso. Presta atenção que isso aqui é palavra, isso aqui não é frase motivacional, porque a frase motivacional, ela tem um motivo para agir, e quando esse motivo para agir acaba, a sua motivação vai embora. Quem planta com lágrima, colhe com alegria. Não é o que eu acho, é o que falou aqui. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Você planta com a lágrima, essa lágrima te sustenta, Magi, e na sequência vem o sorriso. Só que na sequência, essa sequência pode ser um dia, pode ser 30 minutos, podem ser 10 anos. Tudo vai depender do trabalhar de Deus na sua vida, na minha vida, na vida de todos que estão aqui. Amém? Na vida de absolutamente todos que estão aqui. E aí ele diz o seguinte, contudo,
Durante o dia o Senhor me concede a misericórdia, e à noite comigo está a sua canção de louvor. É a minha oração ao Deus da minha vida. Por que o salmista fala isso? Quem criou sua história? Você consegue, né, dar valor para quem criou sua história? Carla, quando Deus cria a tua história, Deus cria uma história de paz e prosperidade. Só que às vezes a gente toma decisões, nós tomamos decisões falhas e imperfeitas. E Deus assim nos ensina, nos corrige, nos trabalha, nós fazemos parte de um processo completo e somos aí, transformados pela glória dele. Então, a bondade de Deus está sobre a minha casa, o Senhor concede a sua misericórdia sobre a minha vida, e à noite comigo está a sua canção de louvor. Ou seja, Deus me dá um dia inteiro cheio de bênção, e à noite eu estou muito mais alegre, porque eu completei o meu dia, eu participei do meu dia, eu fui protegido pelo meu dia. Você devia estar feliz porque você está com uma roupa, você devia estar feliz porque você já se alimentou, você já devia estar feliz porque você teve a oportunidade de viver as maravilhas que Deus preparou exclusivamente para você. Independente do teu saldo bancário pouco importa. Os bens que você tem pouco importa, e louvado seja Deus por te dar, louvado seja Deus por te acrescentar. Deus é o dono do ouro e da prata, nós não podemos ter medo disso, porque é o que a palavra diz. Então, se Deus criou a minha história e a sua, Ele não criou a nossa história para que nós pereçamos, Ele criou a nossa história para que nós vençamos e vençamos com autoridade. Porque Jesus fala que nele nós somos mais do que vencedores. Não é o que eu acho. Não é porque eu mereço. Porque eu sou o pior. Eu estou falando de mim, eu sou o pior dessa terra. Mas aí tem a palavra de Deus falando, Deus concede misericórdia. Misericórdia, o que é misericórdia? É o favor que nós não merecemos. Imagina você, que você vai dar um prato de comida para quem acabou de te assaltar. Isso é misericórdia. A pessoa não mereceu, ela acabou de te assaltar, mas aí você entrega um prato de comida para matar a fome dela. Isso é misericórdia, e é isso que nós recebemos do Senhor todos os dias. Todos os dias. E aí, aqui tem uma parte importante que falta você exercer, eu exercer também. Nós precisamos praticar a fé. A fé sem obra, ela é morta. Não pensa você que você vai ficar só orando ou só lendo a Bíblia, que sua vida vai mudar. Não é só isso. Deus, quando tem o plano, é o plano completo. Você tem que ler a Bíblia, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que praticar as boas obras. Você precisa viver isso. É exatamente o que a palavra fala. E olha que interessante. Declaro a Deus a minha rocha. Declaro a Deus. Por que te esqueceste de mim? Por que razão caminhar? Como uma espada que perfura o meu corpo e atinge os ossos, é a aflição produzida pela zombaria dos meus adversários. Ou seja, os teus adversários vão zombar de você. E aqui eles estão aflitos. Deus, por que tu se esqueceste de mim? Vai ter momentos na sua vida que parece que Deus esqueceu mesmo, né? Parece que Deus esqueceu. É ou não é verdade? Nós não podemos ser hipócritas. Porque quando nós estamos angustiados, a primeira coisa que a gente pensa é, Deus, e aí, você não está vendo que eu estou sofrendo? Você não está vendo que eu estou com esse problema na minha família? Você não está vendo que eu estou com esse problema no meu casamento? Nesse problema com os meus filhos? Nesse problema com o meu trabalho? Parece que o Senhor não se importa comigo? É ou não é verdade? Você precisa ser realista. Você precisa declarar a verdade. Você precisa compreender esses fatos para que você seja limpo do seu eu mesmo. E quando eu falo você, eu estou nesse você, tá? Eu sou esse você também. Eu preciso também compartilhar dessa mesma coisa, doutor. É exatamente isso. Então, muitos vão zombar de nós. Por quê? Porque nós falamos de Deus. E acontece mesmo, tá? Não fica ofendido, não. Nós temos que respeitar as pessoas. As pessoas, porque isso não é o que eu acho, tá? Eu, quando eu vejo alguém falando mal de Deus, a vontade que eu tenho é de pegar esse punho aqui e enfiar dentro da goela da pessoa. Só que o que a palavra de Deus fala?
ame o próximo como a ti mesmo. Deus não está pedindo para você escolher quem amar. Deus está falando, ama o próximo como a ti mesmo. Independente do que você acha, independente do que for, você precisa amar o próximo. E isso é praticar as boas obras. Então você pode sofrer esse motivo de zombaria. Falo, você não acredita em Deus e por que essa enfermidade chegou? E essa enfermidade chega, mas que todos vejam a glória do Senhor. Porque Deus tem um plano perfeito para todas as coisas. Ainda que venha isso, ainda que sobrevenha isso, ainda que venha, o Senhor vem com a sua glória. Não há enfermidade que vence a minha casa nem a sua casa. Não há fome que chegue na minha casa nem na sua casa. Não vai faltar a presença de Deus no meu lar, no seu lar, na minha vida, na sua vida. Léo, mas eu não oro 2 horas por dia. E tem que ter uma regra agora de ser 2 horas para orar? Porque em nenhum momento do livro da Bíblia, a Bíblia fala que é obrigatório isso. Deus sabe do nosso dia a dia. Deus sabe daquilo que nós temos que fazer durante o dia. Então nós temos que pegar o quê? As leis e segui-las. Ama a Deus sobre todas as coisas. Ama o próximo como a ti mesmo. Jesus fala, se você fizer essas 2, você faz o restante. Você está precisando de um milagre? Ora por outra pessoa que está precisando do mesmo milagre que o seu. Aí você vai começar a se conhecer. E aí muitas vezes você pode se perguntar, aonde está o meu Deus? Por que a minha alma está tão triste? Esses são os momentos de lampejos que acontecem nos teus pensamentos, no teu coração. Tem dia que você acorda todo feliz, não tem? Você fala, eita, Deus é comigo, dia maravilhoso, dia incrível. De repente, no outro dia, parece que o mundo vai te destruir. Ou é só eu que passo por isso? Não pense você, tá? Que só porque eu tô falando da palavra aqui, eu tô blindado, eu tô numa bolha. Claro que não. É só eu que passo por isso? Ou alguns de vocês também passam? Coloca aqui nos comentários. Tem semana que parece que essa semana foi feita para você, mas na outra parece que veio para te arrebentar, mas é para te destruir. Isso acontece comigo? E aí nessas oscilações, nesses nossos desafios cotidianos, diários, ok? Nós precisamos lembrar só da palavra. Vai vir um pensamento ruim mesmo. Você vai pensar em desistir. Você vai pensar em querer parar. Mas não aceita isso para sua vida. Repreende, declara. Eu profetizo sobre esse vale de ossos secos. Eu profetizo que minha família é uma bênção. E aí quando você profetiza, começa a mudar as coisas. Sabe por quê? Porque quem profetiza está investindo aonde não tem retorno. Você está profetizando sobre aquilo que você não consegue enxergar. Eu profetizo que eu vou sair dessas dívidas. Eu profetizo que eu vou sair... parece que minha vida está travada, então eu profetizo que eu vou sair disso. Você está investindo com lágrima, aonde você não tem retorno. Então eu profetizo, eu avanço, mas eu avanço da forma certa. Eu avanço, mas eu avanço com fé. Eu avanço, mas eu não vou esquecer da palavra que Deus tem para mim. Tá fazendo sentido para você? Tá fazendo sentido entender que o nosso lado espiritual é muito importante para que nós avancemos? Para que nós avancemos, perdão? Amém? Põe a tua esperança em Deus, porquanto ainda o louvarei, por tua presença salvadora, ó meu Deus. Quero dizer a você que chegou até aqui, prepara um cântico de alegria, prepara um cântico de festa, prepara um cântico de glória. Só que é o seguinte, aqui vai uma advertência antes de eu terminar. Não se esqueça de Deus quando você for atingido pelo teu milagre. Não vire as costas para Deus quando Deus trazer à tona, tornar real as tuas orações. Não se esqueça. Muitos abandonam a fé. Não é o que eu acho, é o que a palavra mesmo diz. Que esse tempo, ele chegará. As pessoas se apartarão da fé. As pessoas abandonarão a fé. Então não abandone a Deus. Não se esqueça de Deus quando a sua bênção chegar. Por quê?
porque a sua bênção está a caminho. Sabe quando você faz uma compra online, né? Você vê lá o status da sua compra, ela está a caminho. Quando você recebe, ela coloca lá que chegou, já está lá para você avaliar. Você já recebe até ali uma notificação para fazer uma outra compra. Então prepara, porque a hora que a bênção chegar, ela não vem acompanhada de uma bênção só. Ela vem acompanhada de uma bênção maior. Sabe por quê? Porque senão Deus seria mentiroso. A palavra de Deus diz que os planos dele são maiores e melhores. Então, quando você acha que é um, Deus envia 2. Quando você acha que é 3, Deus envia 6. Com Deus, nós vivemos a multiplicação perfeita. Amém? Exatamente. Maria Madalena falou aqui, ó, para você que está aqui no canal, ela falou assim, Léo, é como a história dos 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Exatamente. Prepara o cântico, porque eu sei que você tem plantado com choro, eu sei que você tem plantado com lágrima, eu sei que você tem plantado com dores, mas se prepara. Escolhe aquele louvor, sabe aquele louvor que você fala assim, não, esse aqui eu me alegro. Prepare esse louvor, porque você irá louvar o nome de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos orar porque esse salmo aqui vai transformar a tua vida espiritual. Vai transformar. Pode preparar, a tua vida será transformada. Sabe por quê? Porque o amor de Deus te persegue. O amor de Deus te persegue. Você querendo ou não, Deus te ama. Você querendo ou não, Deus te abençoa. Você querendo ou não, Deus derrama da tua misericórdia. É dia após dia. Amém? Então vamos encerrando por aqui, vamos orar neste momento para que nós finalizemos com muito louvor esse momento. E aí tem um louvor que eu gosto muito que diz que Deus vai à frente abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ele ordena aos anjos para contigo lutar e ele abre as portas para ninguém conseguir fechar. Ele trabalha para quem nele confia, ele caminha contigo de noite ou de dia. É só você erguer suas mãos agora, porque tua bênção chegou e você precisa cantar com louvor. Todos precisam ver a glória de Deus. Todos desejam ver a glória de Deus. Ainda que uns sejam aquele filho birrento, né? Aquele filho que tem raiva do pai, mas todos verão, porque você vai cantar, você vai resplandecer a glória de Deus. As pessoas vão olhar para você e falar, meu Deus do céu, que pessoa diferente. Essa pessoa tem uma alegria diferente, né? Onde você chegar, o ambiente que você chega, de repente você chega num restaurante e não tem ninguém no restaurante. É você entrar no restaurante, o restaurante lota. É assim que funciona a presença de Deus. Transborda mesmo. Transborda bênção, transborda alegria, transborda amor, transborda unção incrível. Amém? Eu quero orar por você agora. Então, se você puder, entra nessa comunhão comigo. Vamos orar junto. A minha oração não é melhor que a sua. Talvez você não saiba, mas eu preciso também da tua oração, para que nós caminhemos juntos em verdade e espírito. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou por esse momento. Bendito e exaltado seja o Senhor, porque Tu és fiel, justo, poderoso, maravilhoso, Tu és incrível, Tu és a rocha inabalável, o nosso Deus em quem confiamos. Pai querido e Pai amado, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Pai, sabemos que nós temos plantado com muitas lágrimas, com muitas dores, com muitas lutas, com muitas batalhas, mas a partir de agora eu vou cantar meu cântico de vitória, eu vou cantar meu cântico de alegria, pois hoje eu declaro e decreto sobre a minha vida, eu e minha casa somos abençoados, eu e minha casa recebemos a Tua provisão, eu e minha casa recebemos a Tua misericórdia, eu e minha casa somos cercados pela Tua graça, assim como de todos que estão aqui. Ainda que uns falem e confiem em seus carros e seus cavaleiros, contudo, nós faremos menção do Senhor. Nós não olharemos para trás, porque o passado não nos importa. Nós olharemos para o alto e adiante, olhamos para os montes, pois é de lá que vem o nosso socorro presente.
Não é o socorro de amanhã não, Pai. É o socorro presente, é o socorro do agora. Libera, Senhor, libera uma provisão financeira, libera, Senhor, uma provisão sobre esse lar, sobre esse trabalho. Abençoa, Pai, as pessoas que possuem trabalho. Dê oportunidades àqueles que buscam oportunidades, Senhor. Abençoa toda a cadeia, que todos possam ter o alimento de cada dia, que todos possam ter a provisão de cada dia, que todos tenham uma mesa farta, uma mesa alegre, uma mesa com muito amor, com muita conversa, com muita fidelidade do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, ainda que minha alma fique abatida, contudo, eu olharei para o céu e proclamarei: eu confiarei no Senhor, o Deus da minha salvação, o Deus da minha vida. Pai, eu te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe.